A polícia do país inteiro, tá? O caso de um escoteiro que há 40 anos, imagine que há quase 40 anos, esse menino, o Marco, desapareceu. Ele tinha, na época, 15 anos de idade. A nossa equipe foi atrás de detalhes dessa história. Você vai entender todo esse caso, você vai entender essas buscas que já ultrapassam os 36 anos com o maior contador de histórias do Brasil. A reportagem é de Geraldo Luiz. Uma das mais intrigantes histórias desse país. Eu viajei e estou em Minas Gerais, a 250 quilômetros da cidade de São Paulo. Piquete. Aquela região que você está vendo, aquelas montanhas, elas guardam um dos maiores mistérios já registrados no Brasil. A história de Marco Aurélio, um menino escoteiro, morto, desaparecido. E é exatamente aqui nessa cidade de Piquete que começa a nossa história. A história de um escoteiro mirim, de um garoto que teve problemas, inclusive para nascer. Ele e seu irmão gêmeo vieram para cá com um grupo de escoteiros para subirem uma serra. A Serra do Marins, como é conhecida aqui. Esse grupo de escoteiros saiu da cidade de São Paulo. O pai parece que estava pressentindo alguma coisa. O último abraço do filho. O silêncio do filho. Do pai que parecia saber que alguma coisa boa não ia acontecer. Subindo a serra, Marco Aurélio, mais um grupo de escoteiros, seus guias, todos aqui. Um dos colegas tinha o relato na época, teria machucado o joelho e não pôde continuar a sua caminhada. Marco Aurélio sempre foi muito prestativo. Esse garoto sempre foi muito prestativo. Um garoto muito calmo, um garoto muito querido. Ele próprio teria falado, olha, eu vou na frente. Eu vou na frente e peço ajuda. Mas como assim? Não, eu conheço. Eu conheço aqui a mata. Eu conheço a mata aqui. Eu desço primeiro, peço ajuda para vocês, para o socorro vir rapidamente. Foi dado até um giz para o Marco Aurélio. Falou, vai anotando então na mata. Vai anotando na mata, por local onde você vai passando. E ele foi fazendo isso em pedras. Pedras como essa aqui que você está vendo, pegou um giz e anotava. Inclusive, uma das últimas marcas foi o número 240, a marca número 240, que indicava que o Marco Aurélio, tinha passado por lá. Ele foi na frente para pedir socorro e o grupo logo atrás com o colega machucado. Marco Aurélio nunca mais foi visto. E um fato inusitado marca toda essa história. Horas depois do desaparecimento, horas depois. E o que nós vamos falar agora aqui é muito forte, e o próprio pai disse também em relato a um autor de um livro, este é o livro que conta a história do desaparecimento deste garoto. Rodrigo Nunes. O autor do livro que começou a investigar o caso. Rodrigo, por que você resolveu começar a investigar o caso Marco Aurélio? Eu trabalhava como guia para os Marins e fazia faculdade de jornalismo na época. Levando muitos turistas para lá, eu sempre era questionado pelos turistas, Geraldo, inclusive sobre a lenda do escoteiro Marco Aurélio. Algumas pessoas atribuíam o caso à lenda. Esse garoto existiu mesmo? Esse garoto ocorreu esse fato?
como eu não tinha respostas para essas indagações, eu resolvi, cursando a faculdade de jornalismo, que esse seria o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade. Foi onde então eu comecei a investigar a história e a procurar os detalhes e as minúcias dessa história. Na entrevista que eu fiz com o Juan alega que autorizou o Marco Aurélio a descer na frente do grupo, porque dentre os companheiros, o Marco Aurélio seria o mais experiente dentro do escotismo. Aliás, as fotos de Marco Aurélio, veja o semblante do menino esperto, o escoteiro número 1 da turma, balança. Uma criança tão ligada à família, que amava os pais, querer desaparecer no ano de 1985. E é para lá que nós vamos agora. E que eu convido para você mergulhar nessa história de mistério na Operação Marins. O escoteiro está vivo. Teria sido morto e seu corpo enterrado. O pai chegou a cogitar, inclusive, que o filho poderia ter sido levado por seres de outro planeta. Nós já estamos agora a caminho do Pico do Marins, que é uma das regiões mais altas aqui do Brasil. Bem, nós estamos quase chegando perto do local onde os garotos entraram na mata e depois o local que acabou virando o acampamento, o QG da busca do Marco Aurélio. Agora você imagina, essa estrada já é... Olha, é difícil, você vê aqui, dá uma olhada, é chão batido. Imagina isso há 28 anos atrás. Imagina, as condições eram piores, Geraldo. Eles vieram para cá como uma Kombi. Então, numa Kombi, 4 garotos, mais um chefe, mais um motorista, que era um chefe escoteiro da cidade de Piquete. Tiveram muitas dificuldades de acesso aqui. O caminho não era tão explorado, não era tão visitado como é hoje. Então, você imagina aquela época. Eu realmente não consigo entender como é que um grupo de escoteiros foi autorizado naquela época. Me perdoe, 1985. Na verdade, Geraldo, eles não vieram com autorização de grupos de escoteiros. Tanto que esse caso é um divisor de águas no escotismo do Brasil. Naquela época não existia comunicação como existe hoje entre os grupos de escoteiros. A gente vai começar agora a entrar na mata e a começar a investigar. Na sua opinião, esse garoto está vivo ou está morto? Eu não acredito que ele esteja vivo. Vocês querem saber a minha opinião? Geraldo Luiz, Marco Aurélio vivo ou morto? Vocês vão agora entrar na mata, a mesma mata que ele entrou, o mesmo trajeto. E a dificuldade para essa reportagem, as pessoas que participaram dessa expedição. Aquele o caminho e a trilha do mistério. Essa é a clássica história, tá? Onde o desaparecimento é pior do que a morte. Juliano, você está dizendo que quando tem alguém da família que está desaparecido, essa pessoa prefere que a pessoa esteja morta? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que se a pessoa morre, a dor é enorme, mas ela aos poucos vai se transformando em saudade. Quando a pessoa está desaparecida, como nesse caso há 36 anos, cada vez... Quer ver? Vem cá, Ari, vem cá. Cada vez que alguém bate na porta, o coração da mãe, o coração do pai, o coração da família se enche de esperança. Cada vez que o telefone toca, a família imagina que pode ser uma notícia, alguma informação sobre o paradeiro dele. Então, gente, essa é uma dor sem tamanho. A dor de alguém que tem uma pessoa desaparecida na família. E como nesse caso, né? Um desaparecimento que já dura 36 longos anos. A vida dessa família acabou, tá? Vamos continuar acompanhando. O jornalismo da Record TV preparou reportagens especiais para o Balanço, para o Domingo Espetacular, para o Jornal da Record. A nossa equipe está indo a fundo nesse caso, mas a gente entende que é muito difícil se obter informações tanto tempo depois, tá? 1h04.